sobre a existência de 9 ciclos do céu e 9 ciclos do inferno. A mente humana sempre compreendeu que existem outros lugares, outros céus. Mas como nós somos cristãos, fiquemos com a Bíblia. 3 céus. Quais seriam esses céus? Se olhássemos da terra para cima, o primeiro céu seria o céu atmosférico, onde os pássaros voam, onde as nuvens perambulam, onde os aviões planam. O segundo céu seria o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas, os cometas. E o terceiro céu seria o céu da glória de Deus, o céu inacessível da presença divina. Um céu que não pode ser visto a olho nu, mas um céu que existe, porque existem testemunhas da Bíblia que foram lá e voltaram aqui para contar para nós. Aleluia! Um pastor e um evangelista foram ao céu. O pastor foi Paulo, o evangelista foi o apóstolo São João. João esteve lá em loco, e Jesus deu uma ordem a ele: tudo que você ver aqui, escreve em um livro. E João voltou do céu e escreveu para nós o livro do Apocalipse. E ali está o retrato do céu. Então, no princípio, criou Deus os céus. A princípio, o céu inacessível da glória de Deus. Um lugar perfeito, porém incompleto. E aqui começa a mexer com a cabeça de vocês. Como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta se a perfeição subentende que tudo está no lugar? Mas se é perfeito e é incompleta é porque não há perfeição plena. O céu é um lugar perfeito, porque quem fez ele foi Deus, mas é incompleto, porque falta alguma coisa lá dentro para que a plenitude dele seja tremenda. Mais ou menos como um vaso que sai da mão de um oleiro. O oleiro só deixa o vaso sair da mão dele se o vaso for perfeito. Se tiver um trincamento, algo torto, o oleiro quebra e refaz o vaso. Mas mesmo o vaso estando perfeito na mão do oleiro, ele ainda é incompleto. Vem alguém, leva para uma loja, expõe uma vitrine, e ninguém expõe na vitrine um vaso quebrado, só se expõe na vitrine um vaso perfeito. Mas mesmo o vaso perfeito estando na vitrine, ainda está incompleto. Aí vai a senhora ou o senhor, compra um vaso, coloca terra dentro dele, planta flores, aí o vaso perfeito ficou completo. O céu é como um vaso, ele está perfeito porque quem fez foi o arquiteto supremo do universo, e Deus não erra em nada. Ele fez um céu perfeito, mas o céu perfeito dele ainda está incompleto. Pergunte por quê? Você está aqui ainda. O céu perfeito só vai ser completo quando a trombeta do arrebatamento tocar. E se a trombeta tocar essa noite, desta multidão, só 2 subirem, eu tenho certeza que um sou eu. Quem é o outro? Vem comigo, meu Deus! Aleluia! Estou começando a acreditar. No princípio criou Deus os céus. Ao criar o primeiro céu, ele criou o seu céu e colocou vida dentro dele. Colocou o que, igreja? Vida. E que tipo de vida Deus colocou dentro do céu? Vida a partir de si mesmo. Porque Deus é vida. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Só o espírito pode gerar um espírito. Deus sentado no trono viu o seu céu, viu o lugar onde ele estava, e o lugar onde ele estava tinha nome, chamado tabernáculo. Diga comigo, tabernáculo. Pastor, mas isso aí está na Bíblia, é lá de Moisés. Pois bem, o de Moisés era só um reflexo. O tabernáculo de Moisés era apenas uma sombra, uma tipologia. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, você vai ver o escritor dizer assim: assim como há um tabernáculo terrestre. A palavra terrestre só é aplicada quando ela quer fazer alusão a algo que não é terrestre. Qual é o antônimo de terrestre? Celeste. O escritor diz: assim como há um tabernáculo terrestre, porque há um tabernáculo celeste. Aleluia! O tabernáculo de Moisés era um desenho do céu, um lugar feito de 4 espaços. E eu sei que você, bom assembleiano, vai falar: não, pastor, eu aprendi na escolinha bíblica dominical que eram 3 espaços. Eu também.
Mas aí eu estive lá na terra dos judeus e fui estudar com eles e descobri que os nossos pais na fé desprezaram o espaço no tabernáculo, que era chamado de alpendre. Diga comigo, alpendre. Aí depois do alpendre que vinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O alpendre, ele era elevado da terra, porque o tabernáculo demonstrava que ele representava algo divino, algo que não estava na terra, que não podia tocar nesse solo pecaminoso. Quando Deus disse a Moisés, constrói para mim um tabernáculo, o Senhor estava dizendo, você vai levar um modelo do céu para a terra, inclusive o meu trono. Ah, agora eu mexi com você. Como assim, pastor? Lá no Santo dos Santos ficava uma arca, e a tampa dela chamava-se propiciatório. E sob a tampa do propiciatório haviam 2 querubins de ouro. Para que 2 querubins de ouro que nunca olhavam para cima? As asas tocavam uma a outra. Você já viu várias arcas da aliança? Possivelmente na sua igreja tenha uma. Por que os querubins olham para baixo e as asas se tocam? Porque aqueles querubins representam o trono de Deus. Tem vários versículos na Bíblia, um deles diz assim, o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento. Aleluia! O tabernáculo era um reflexo do céu, e eu não tenho tempo para pregar sobre isso, quem sabe eu volte uma outra vez para falar. Mas ali estava o reflexo do céu. Deus criou primeiro o seu ambiente, Ele fez o seu tabernáculo, e o tabernáculo tinha 4 espaços, como eu disse, alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Do que adianta ter um espaço tão sagrado se não tem vida dentro do espaço? Então Deus pensou nos anjos. A mente dele pensou, e ele criou os anjos de uma forma interessante. Pergunte como? Só falo se todo mundo perguntar. Deus criou os anjos assim. Aleluia! Os anjos saíram de dentro do próprio Deus. Assim como uma mãe dá luz através do seu ventre, todas as vezes que qualquer ser vivo vai soprar, ele precisa puxar daqui de dentro. Quer fazer o teste? Levante a cabeça e sopra. Viu? Não tem como soprar sem antes buscar daqui de dentro. E eu pedi para você levantar a cabeça de propósito, que vai que você soprava em linha reta. E tem um irmão que parece que escovou o dente com o rabo do gambá. E assim um problema. Então Deus pensou nos anjos e os fez assim. Como assim, pastor? A Bíblia fala sobre os anjos. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espírito. A palavra espírito no hebraico é ruach ou ruot. E o que significa ruach ou ruot? Isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Espírito é sopro ou hálito. Quando Deus pensou nos anjos, Ele fez isso. Aleluia! E os anjos saíram de dentro dele. Glória a Deus! O sopro da boca dele os criou. A princípio criou Deus os serafins. Pergunte por quê? Por quê? Porque são os únicos que ficam no santo dos santos. Aleluia! A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Sabia disso? Seraf, fogo. O que é um serafim? É um anjo que queima. É um anjo que arde em fogo. E ele tem uma característica que é só dele. Ele tem 6 asas. Quantas asas? 6. Sabe para quê, né? Com 2 eles voam. Com 2 eles cobrem o rosto. Com 2 eles cobrem os pés. Interessante. Por que eles cobrem o rosto e os pés? Pergunte para mim por quê. Hebreus capítulo 12. Deus é um fogo devorador. Por que eles são fogo? Ficaram tão perto do Eterno, adorando o nome dele incessante, desde que foram criados. E desde que foram criados, foram eles que quebraram o silêncio no universo. Glória a Porque Deus! não havia barulho. Deus conversava consigo mesmo telepaticamente. Não havia outro ser para ele conversar. Tudo era silêncio. O silêncio do universo foi quebrado quando Deus soprou. E os serafins saíram e saíram falando. Aleluia! E saíram falando uma única palavra: Santo, Aleluia! Santo, Santo, Oh! Santo, Santo.
aqueles que até os dias de hoje falam santo, santo. Eles quebraram o silêncio do universo e ficaram ali no santo dos santos. Deus amou tanto os serafins que ele resolveu criar uma segunda categoria de anjos. Glória a E Deus. ele criou os querubins. A palavra querub, guarda, proteção. Aqueles que guardam e protegem o quê? A glória e a santidade do Eterno. Esses ficavam no lugar santo. Só o Senhor. Serafins, santo do santo. Querubins, lugar santo. A mente de Deus se expandiu de novo e ele criou os orfanins, que nós chamamos de anjos mensageiros. E esses seres mensageiros foram colocados por Deus ali no átrio, na entrada do santuário. Então são estes anjos que perfazem o céu do meu Deus. E por último, Deus criou o arcanjo. Nós, pentecostais, nós evangélicos, acreditamos na existência de apenas um arcanjo, porque nós somos bibliocêntricos. Para nós, nada do que não está na Bíblia funciona como doutrina. Outras religiões acreditam na existência de 5, outros acreditam na existência de 7. Alguém até diz que Gabriel era um arcanjo, mas a Bíblia não chama ele de arcanjo, então eu não vou caminhar por esse caminho torto. A Bíblia só chama um anjo de arcanjo. O nome dele? Miguel, o arcanjo. E Miguel é o último dos anjos a ser criado. Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque a palavra arcanjo vem de arque, e arque é chefe de guerra. Para que Deus criaria um chefe de guerra se ele não tinha inimigos? Para que Deus criaria espadas se não havia com quem guerrear, com quem lutar? Miguel é o último anjo a ser criado. E ele foi criado por um propósito. Pergunte qual? Porque depois de Deus criar essas 3 categorias, serafins, querubins e orfanins, a mente de Deus se expandiu. E ele resolveu criar um anjo diferente. Para este anjo tem 3 capítulos da Bíblia que falam só dele. Ezequiel 26, 27 e 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 26, 27 e 28. Leia na sua casa. E você vai ver Deus debatendo com ele, dizendo: tu eras a mais bela de todas as criaturas. Tu pisavas sobre as pedras afogueadas. Sobre ti diziam as nações: não é esse o varão que faz tremer os montes? O Senhor desenha a roupa desse anjo. Ele fala sobre a cor, que a sua túnica é feita de turquesa a esmeralda. O Senhor fala sobre a cor da sua pele, que brilha como a prata. O seu cabelo é como bronze. O Senhor desenha as suas asas. O livro de Ezequiel foi feito, pelo menos esses 3 capítulos, para falar sobre esse ser incrível que Deus fez. Interessante, ele também era um querubim. Só que não era um querubim normal. Pergunte por que não? Por que não? Porque a Bíblia chama ele de querubim ungido. A palavra ungido significa escolhido, separado para algo extraordinário. Todos os outros querubins estavam lá para guardar, mas esse, o Senhor disse: você foi ungido. No meio de todos os querubins, o Senhor disse: você será diferenciado. E Deus o tomou. E no capítulo 28 do livro de Ezequiel, se não me falha a memória, no versículo 13, depois você lê em casa, do 7 ao 13, Deus vai falar assim: quando eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro. O dia que eu li isso, eu achei tão interessante que eu comecei a desenhar. Eu sou copista, eu consigo fazer desenhos que tenham linhas retas, eu consigo copiar qualquer coisa que tenha linha reta. Não consigo fazer foto de vocês, por exemplo, mas se tiver um desenho seu, eu sou capaz de reproduzir ele com perfeição. E quando eu vi o texto desenhava ele, eu peguei o papel e comecei a desenhar ele. Peguei todas as tintas e cores que eu tinha e pintei ele. Eu me emocionei com a beleza desse anjo. Eu fiquei apaixonado por ele. E aí quando eu li que o Senhor disse: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor e as obras do pífaro, eu tentei imaginar onde é que Deus colocou o tambor e onde é que Deus colocou o pífaro nele, e não combinava, bebê. O tambor era grande, não tinha onde colocar o tambor. Se colocava na frente, sumia a roupa dele, atrás atrapalhava as asas dele. O pífaro pendurado no pescoço não fazia sentido.
Aí eu tive que ler o texto 50 vezes para o Espírito Santo falar, leia direito. E quando eu li, eu entendi. O Senhor diz, quando eu te fiz, eu não fiz o tambor em você, eu não fiz o pífaro. O Senhor diz, quando eu te fiz, eu fiz em ti, em dentro. Eu fiz em ti as obras de um tambor, as obras de um pífaro. O que é a obra de um instrumento? É o som que ele faz. Vamos ver se o Roberto consegue me ajudar hoje. Roberto, qual é a obra de um tambor? Qual é a obra de um pífaro? Aleluia! Só o tambor. Capricha. Só o pífaro. Sabe, o Senhor diz, eu não fiz em você só o som do tambor. Eu fiz em você o som do tambor e do pífaro juntos. Separados, os sons chegam até a doer o ouvido. Olha o que acontece quando se mistura o som do tambor e do pífaro. A união dos dois instrumentos cria uma melodia, cria uma harmonia. Aí o Senhor vai dar um segredo para nós. Pergunte qual? Quando eu te fiz, a estrela da manhã, Lúcifer, Aleluia! eu fiz dentro de ti a música. Glória a Deus! A música não nasceu lá no Gênesis com os filhos de Tubal Caim. As músicas foram ensinadas à raça humana pelos anjos que passaram uma temporada aqui. A música não nasce na terra porque o homem é incapaz de fazer uma coisa perfeita. Só Deus faz coisas perfeitas. E eu vou te provar que a música foi feita no céu. Alguém se lembra das notas musicais? As primárias são Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esse último Dó é por sua conta. De novo, o Roberto me ajuda. Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O inimigo está furioso. Eu vou te dar mais uma chance. Se a criatura do seu lado falar o último dó, você chuta a canela dela. Vamos lá, 1, 2, 3. As notas primárias têm um número exato. São 7. Alguém se lembra de alguma coisa do número 7? Comenta para o seu irmão aí, de repente ele não lê a Bíblia. Fala para ele que é o número 7. O número 7 é o número da perfeição. A música não nasceu nesse mundo, a música nasceu no céu. E Deus criou esse ser angelical e deu a ele esta habilidade. Deus deu a ele esses dons. Deus deu a ele a música. Por isso ele se destacou entre os outros anjos. E por isso, 1/3 dos anjos seguiram ele para serem o seu coral especial. Aleluia! Era tão belo que ele fazia que Lúcifer ensinou música aos anjos. E Deus ficou tão feliz, porque a Bíblia diz que os anjos subiam até o monte da congregação e cantavam. Lembra de um diálogo filosófico entre Jó e Deus, quando Deus disse: Jó, onde você estava enquanto eu criava o mundo? E os anjos num canto cantavam e adoravam. Aleluia! Os anjos cantavam. Quem ensinou música aos anjos? Lúcifer. Por isso os nossos velhos pais antigos, pentecostais, diziam que Lúcifer era o maestro de um coral. Quem já viu essa história? Mas a Bíblia em nenhum versículo fala isso. Por que os nossos pais acreditavam que ele era o maestro? Por causa desses textos que eu citei e dos ensinamentos dos americanos, porque na língua americana eles já conheciam isso, mas não souberam ensinar aos nossos pais o porquê Lúcifer era maestro de um coral. Ele era maestro de um coral porque ele era a própria música. O meu pensamento é que ele era tão belo que ele não era um ser comum. Ele, como a música estava dentro dele, estava no DNA dele, estava impregnado dele, era mais ou menos assim: Lúcifer vai andar, olha o que acontece. Olha ele abrindo os olhos. Olha ele olhando.
ele cantava, ele exalava louvor e arte. Fez com que 1/3 dos anjos do céu quisessem segui-lo. E como ele disse a Deus, eu preciso ter um lugar, um conservatório para treinar esses anjos, o Eterno criou um lugar especial para ele. E agora nós vamos entrar pelo caminho da revelação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Foi aqui nesse planeta que ele passou uma longa temporada. Foi aqui nesse planetinha azul que ele montou o seu grande conservatório musical. Era aqui que ele ensaiava os anjos. E depois que a cantata estava preparada, ele subia até os céus do Eterno e cantava para o Senhor. Pastor, o senhor é louco? Não, é só ler a Bíblia. Alguém lembra da queda de Lúcifer? Isaías capítulo 13, capítulo 14. Diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei aonde? Aos céus, acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. É o texto bíblico. É Lúcifer quem está dizendo isso. Deus estava no céu olhando para baixo e pegou Lúcifer confabulando com os anjos. E ele dizia no coração dele: eu subirei aos céus, acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono. E eu serei semelhante ao Filho. Serei o que, igreja? Semelhante. 1, 2, 3. Eu serei o que? Semelhante ao Altíssimo. Quando ele disse isso no coração dele, lá do céu Deus se mexeu no trono e descobriu que agora ele tinha inimigos. E agora que ele tem inimigos, ele precisa criar um exército. Aí Deus se mexe no trono, olha para baixo e manda uma resposta para Lúcifer. Uma única palavra em hebraico. Pergunte qual? Deus grita em resposta a ele. Ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus grita assim: Miguel! Mas não é só para te encantar, não, é sério. Pergunte para o seu irmão se ele lembra o que significa o nome Miguel. Alguém se lembra? A palavra Miguel significa quem é igual a Deus. O nome Miguel é uma pergunta: quem é igual a Deus? É uma resposta. Lúcifer diz: eu serei semelhante. Semelhante ao quê? Igual. Eu serei igual a Deus. Deus gritou: quem é igual a mim? Quando Deus gritou com fúria, o som que saiu da boca de Deus saiu com vento, com sopro, com autoridade. E saiu o arcanjo Miguel com uma espada de fogo nas mãos. E se tornou o arqui-inimigo de Satanás. E para quem acha que isso é conversa fiada, é só ler a Bíblia. Leia a carta de Judas, que antecede o Apocalipse, e você vai ver lá assim: e Satanás contendia com Miguel a respeito do corpo de Moisés. O arcanjo Miguel é uma resposta de Deus à traição de Lúcifer. Deus precisou criar um arcanjo com espada de fogo nas mãos para ele conter a rebelião que houve contra o Eterno. Lá em Apocalipse capítulo 12 diz: e houve batalha no céu. E Miguel contendeu contra o grande dragão, e 1/3 das estrelas despencaram do céu. Quem eram essas estrelas? Os anjos. O planeta Terra já foi habitado em outro tempo. Isso aqui não é loucura. Os seus filhos aprendem todo dia na escola. Você que não quer aprender também. Ora, alguém aqui acredita que houve nesse planeta dinossauros? Quem acredita? Levante a mão para eu ver. E quem não acredita? Levante a mão para eu ver. E quem não levantou a mão acredita no quê? Raça ruim. Vou te dar mais uma chance. Sem medo de errar, é errando que a gente aprende. Quem acredita que houve dinossauros nesse planeta? Eu acredito. Baixa a mão. Quem acredita que não houve? Pode levantar a mão para eu ver. E você que não levanta a mão,
Acredito no que, Bocó? Se houveram dinossauros, em que época eles viveram? Não cabiam dentro da arca de Noé. O carbono 14, criado pela ciência, prova a data de todos os fósseis encontrados. Tem ossadas encontradas, animais que nós nunca vimos. Houve um outro período da Terra. E aqui a briga entre a religião e a ciência, no meu pensamento, não é briga. É um completando o outro. O seu filho vai chegar para você e falar: mãe, não foi Deus que criou a Terra, não. A minha professora disse que foi o Big Bang. Sim ou não? E o que é o Big Bang? Uma explosão. Uma explosão do nada. Que é aqui que a ciência trava. Porque ele sabe que houve uma explosão, mas não sabe de onde veio a explosão, como originou a explosão. Eles estão errados? Não. Eu tenho Big Bang na Bíblia. Vou te mostrar. Capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo de número 3. Olha o Big Bang. E disse Deus: haja luz. Aleluia! Que luz é essa? Se o sol e a lua foram criados no 4º dia da criação, antes de Deus fazer tudo, Ele criou a luz. Que luz é essa? Essa luz são os átomos, que deles advém a matéria. Os átomos que subdividem, elétrons, íons, tudo aquilo que nós aprendemos em química e física. O universo é um corpo que se expande. E houve de fato um barulho, uma explosão. Mas a explosão foi o grito da boca de Deus: haja luz. Aleluia! Como se fez. A Bíblia Sagrada, ela é perfeita e plena. Então houveram esses momentos. Então Deus criou esse planeta por um momento. E por um momento colocou Lúcifer aqui. Como é que o senhor sabe? Eu citei para vocês Ezequiel. Não é esse o varão que pisava sobre as pedras afogueadas, que se vestia de pedras preciosas? O reino desta terra não era só vegetal, era um reino extremamente mineral. E depois da queda de Lúcifer é que veio o problema. A ciência vai dizer que o nosso planeta passou por um cataclisma. Um cometa saiu da sua órbita, entrou no nosso sistema solar, veio até o planeta Terra, se chocou com a Terra e tirou a Terra da sua órbita. A Terra foi levada para longe do Sol, e longe do Sol ela se congelou, e toda a vida no planeta se desfez. É isso que diz a ciência. A ciência está errada? Não. Ela só erra em dizer que foi um cometa. Não foi um cometa que caiu aqui, foi uma estrela. Lucas capítulo 10, Jesus está com os discípulos, de repente ele para, parece que ele tem um devaneio, ele tem uma epifania, e ele diz assim: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. Em que momento Satanás caiu do céu em forma de um raio? Quando houve a grande batalha entre Lúcifer e Miguel. Miguel venceu, levou Lúcifer diante de Deus. E Deus olhou para aqueles anjos que se perderam, porque anjos não podem morrer nem ser destruídos. 1/3 dos anjos, Deus condena todos eles. E Deus toca na estrutura desses anjos e tira deles algo que dava a eles a graça de viverem diante da sua presença eterna. E o Senhor os lança do céu para a terra. Então não foi um cometa que bateu na terra e tirou ela da sua estrutura. Foi uma estrela, a estrela da manhã. Porque Lúcifer também é chamado de estrela da manhã. Com ele, os anjos. Ou seja, 1/3 das estrelas caíram do céu. O impacto desses anjos, dessa energia, desses espíritos em glória, quando bateram na terra, tiraram a terra da sua órbita. E quando a terra foi para fora da sua órbita, tudo que havia nela foi destruído. A terra de Gênesis 1 e 1 não é a mesma terra de Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pergunta: Deus faz alguma coisa sem sentido? Não. Deus faz alguma coisa imperfeita? Não. Deus faz alguma coisa destruída? Não. Então por que no versículo 2 está escrito assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava no original em que a Bíblia foi escrita tem conotação de
carceragem. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, ou seja, ele se movia sobre a face das águas, você nunca se questionou por que disso? Que função tem o Espírito Santo ficar em cima das águas? Se não tinha peixe nas águas, se não tinha vida na terra, se não tinha nada, por que o Espírito Santo está se movendo sobre a face das águas? Só entendemos isso se lermos a Bíblia no original em que foi escrita. O Espírito Santo fazia o trabalho de um carcereiro. E o que é um carcereiro? É alguém que está na prisão, mas não está preso. É alguém que está na prisão para observar aqueles que estão presos. Aleluia. Esta terra foi transformada numa prisão. E foi aqui que Deus aprisionou os demônios, que nós chamamos de demônios, que foram criados anjos. Deus tocou na estrutura deles e fez alguma coisa que deu a eles a habilidade de se conectarem com a matéria. E aqui eles ficaram aprisionados por um tempo. Pergunte por quê? Porque no princípio criou Deus. Não está faltando uma criação aí não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Onde está o inferno? Mateus 25. O inferno foi feito para quem? Para o diabo e os seus. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O homem não foi feito para ir para o inferno. O homem só vai para o inferno porque é um otário, é um idiota que não aceita a presença de Deus e não reconhece a sua glória. Por isso vai terminar os seus dias morando com os anjos caídos lá. Mas o inferno não foi feito para nós, foi feito para o diabo e os seus anjos. No princípio criou Deus os céus e a terra. O inferno não existia. Quando houve a guerra cósmica, Deus teve que aprisionar esses anjos em algum lugar até que o inferno fosse criado. E Deus aprisionou eles aqui nesse planeta, nas águas. A terra era sem forma e vazia. Se você olhar a sua Bíblia, o verbo era, ele está deitado assim, está em itálico. No original não era tornou-se. Deus não fez a terra vazia. Isaías 45:18. A terra tornou-se sem forma, ou seja, um caos, ela foi destruída, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Que trevas eram essas? Na queda de luz, a terra se afastou do sol. Ao se afastar do sol, ela entrou em plena escuridão, e tudo que estava nela foi destruído, e os espíritos foram aprisionados nas águas. Deus mexeu neles, e esse é o meu pensamento, por um único motivo. Pergunte qual? Você já esteve num culto onde teve possessão maligna? Quem já viu o exorcismo? Quem já viu aparecer um demônio lá? O demônio incorpora na pessoa, a pessoa fica toda esquisita, muda até a voz dela. Pois bem, os demônios não são anjos caídos? Sim. Se são anjos caídos, quer dizer que anjo pode incorporar em alguém? Não. Anjos não incorporam, mas os que caíram incorporam. E incorporam porque Deus teve que mexer na estrutura deles para aprisioná-los à matéria até que o inferno fosse feito. Olha que interessante isso. Anjos e demônios tiveram a mesma essência na criação. Como não podem morrer nenhum nem outro porque são espíritos, Deus moveu dentro deles algo que deu aos anjos caídos a habilidade de ficarem aprisionados na matéria. E eles ficaram nas águas. E o Espírito de Deus ficava observando para eles não encontrarem lugar para sair, até que Deus fazia o inferno. Quando Deus fez o inferno, Deus transferiu todos os espíritos para lá. Pastor, de onde o senhor tirou essa teoria louca? Pois bem, vamos lá. Quem lembra de Jesus em Gadara? Ele vai num cemitério e tem um demônio lá. Tem uma legião de demônios dentro de um homem. Os demônios se aproximam dele e se curvam e diz: viestes tu nos atormentar antes do tempo. E Jesus expulsa os demônios. E os demônios negociam com ele, dizendo assim: eis ali uma manada de... permita-nos entrar dentro dos porcos. E Jesus permitiu. E a Bíblia diz que os porcos saíram em direção a um abismo e se jogaram nas águas. Por que os demônios se jogaram nas águas? Por que entraram em um porco? Eu tinha uma teoria, mas semana passada minha teoria foi confirmada. Eu tenho uma filha que está no 7º período de medicina e agora ela começa a fazer cirurgias. Ela diz: papai, a partir do 2º semestre nós vamos fazer cirurgia nos hospitais. E sabe em quem? Eu disse: em quem? Em porcos. Eu disse: por que porcos? Ela disse: porque o porco é o animal que mais se parece com o ser humano.
Ele tem todos os órgãos do ser humano dentro dele. Olha que interessante isso. Não é à toa que os demônios dizem: deixa-nos entrar nos porcos. Porque o corpo do porco é como o nosso. 70% dele é feito de água. Onde é que os demônios ficam alojados no ser humano? No cérebro. O cérebro humano é feito de 77% de água. Demônios têm habilidade de ficar nas águas. Todas as cidades litorâneas em todo o mundo são cidades promíscuas. São cidades de baixo nível moral. Todas as cidades litorâneas têm pelo menos um demônio que proteja ela. Quer seja na Grécia Antiga com Poseidon, quer seja em Salvador com Iemanjá. Todas as cidades litorâneas têm uma sereia. Lá na época da Bíblia tinha Dagon, meio peixe, meio homem. Todos os mares, todos os rios, todas as lagoas. Não é à toa que lá no Amazonas tem a Iara. Demônios habitam em águas, por isso habitam em seres humanos. Por isso o ser humano é passível de ficar possuído por ele. Porque no princípio Deus precisou aprisioná-los em algum lugar até que o inferno fosse fabricado. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi, pastor. Eu entendi. Mas quando o Espírito Santo veio sobre esse planeta e começou a passear por ele, o Espírito Santo tomou gosto. E aqui eu começo a me arrepiar dele. Glória a Deus. O Espírito Santo entendeu que melhor do que ficar sentado no trono é se movimentar. Aleluia. O Espírito Santo não é um espírito paralisado. Não é um espírito amordaçado. Não é um espírito que gosta de ficar no ambiente onde todo mundo fica olhando o pregador com uma cara de paisagem. O Espírito Santo gosta de movimento. Glória a É Deus. por isso que os pentecostais se agitam. É por isso que o pentecostal raiz não consegue ficar no culto parado por muito tempo. Não importa se está usando um salto Luiz XV, não importa se está com a maquiagem do Avon. Quando vem o Espírito Santo, ele e o crente pegam na mão do outro e eles começam a bailar no meio do ambiente, porque o Espírito Santo é um espírito de movimento. Aleluia. Depois que ele se move sobre a face das águas, ele assiste em loco Deus recriar o universo. Porque depois que aconteceu isso, houve silêncio no céu. Está em Apocalipse. Por que houve silêncio no céu? Pergunte por quê, pastor? Porque o coral inteiro caiu. O maestro do coral tombou. O céu ficou em silêncio. Só que Deus havia se acostumado com louvores. Ah, me subiu um arrepio aqui. Aleluia. Deus começou a sentir falta de barulho. Aí Deus veio a este planeta e disse assim: eu vou criar esse lugar aqui. Ele disse: haja separação entre a terra, a água e o firmamento. Firmamento são gases. E tudo se separou. Deus trouxe a terra de volta para sua órbita e o sol começou a iluminar a terra. Aí Deus começou a dizer à terra: terra, você vai criar agora. Aqui no céu eu criei os anjos assim. Você cria os animais. E a terra começou a fabricar bonequinhos. E ela fabricou um bonequinho que Adão colocou o nome de cachorro, no outro de girafa, no outro de elefante, macaco, garça, tudo que você possa imaginar. Eram apenas bonequinhos. E Deus tinha que colocar vida dentro desses bonecos. Só que ele disse: não vou soprar neles. Porque se eu sopro neles, eles serão eternos também, se eles pecarem como os anjos. Então a Bíblia diz que para os animais Deus fez algo diferente. Deus os fez alma vivente. Diga comigo: alma. Diga espírito. Pergunte para quem está do seu lado: qual a diferença? Vamos aprender hoje? Aleluia. Alma é emoção. Alma é sentimento. Espírito é psique, é inteligência. A alma, ela é enganosa. O espírito é racional. O espírito sabe o certo e o errado. A alma vai para onde o desejo arrasta ela. Alma é coração. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, porque ele é cheio de sentimentos. Deus fez os animais racionais e deu a eles sentimentos. É por isso que quando você chega em casa, depois de uma viagem, você abriu a porta, lá vem o seu cachorrinho, o petzinho, ele vem se balançando todo.
ele não se aguenta e faz xixi na casa inteira. Quem já viu isso acontecer? Por quê? Porque animais têm sentimentos. Trate bem um animal, um gato, um periquito, o que seja, um passarinho, ele vai se afeiçoar a você. Agora Deus fez os animais com um propósito. Pergunte qual? Para louvar o nome dele. Aleluia. Pastor, animal louva? Está escrito. Salmo 150, o último versículo. Todo ser que deve, todo ser que respira, deve louvar ao Senhor. Os animais louvam. Deus falando com Jó disse: Jó, quem é que escuta o canto do filho do urubu quando ele tem fome? Jesus vai falar com os discípulos: ei, olha os pardais, não plantam e não cegam, porventura falta comida a eles? Por que não falta comida aos animais? Quem aqui já acordou de manhãzinha, abriu a janela de casa e de repente aquele som lindo, aquela coisa bonita, aquele canto dos pássaros? Os pássaros têm horário para cantar. Aleluia. Eles têm um relógio dentro deles. É lindo isso. E quando eles cantam. E quem é que ensinou eles a cantar? Quem é que ensinou o golfinho a cantar? Você já ouviu o barulho de uma baleia? Digita no Google lá, baleias. Você se emociona com o barulho delas. Alguém que já entrou numa mata de noite e de repente de noite você começou a escutar os grilos? Você ouviu o som da cigarra? Os barulhos dos macacos? Tem uma sinfonia, tem uma orquestra no meio da mata. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Ele é maluco. Ele é tão maluco, ele disse: pastor Marcos, eu descobri que tem coisa que não respira e louva ao Senhor. Eu falei: tá louco. É louco. Não, eu vou provar para o senhor. Eu disse: prova. Ele disse: eu moro aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando eu vou orar na praia, e quando dá de manhãzinha assim, lá vem aquelas ondas, lá vem aquela maré. Quando a onda quebra nas pedreiras, a onda louva a Jesus. Eu falei: como assim? Ela faz assim, ó: Jeová. Aleluia. Jeová. O adorador vê adoração em todo lugar. Glória a Deus. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor. É por isso que eu não consigo pregar com esses crentes, falam que são pentecostais, mas ficam me olhando o culto inteiro com essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queijo de concreto. Meu Deus. Se você é pentecostal, louve e adore ao Senhor. Aleluia. Deus amou o louvor dos animais, mas o louvor dos animais não era perfeito. Pergunte por quê? Por quê? Porque os animais adoravam por instinto. Eles adoravam sem saber o que estavam fazendo. E não faz sentido ser Deus e alguém adorá-lo por adorar. Só pode adorar alguém aquele que reconhece que Ele é Rei, que Ele é Deus. Animais não conseguem isso porque a vida deles é limitada, eles não têm inteligência. Por mais que o seu cachorrinho pareça inteligente, por mais que aquele papagaio que você tem pareça inteligente, eles agem por instinto. Até aquele cachorrinho bonitinho que você vê no TikTok dançando com a moça, passando debaixo da perna dela, tudo aquilo aqui é porque ela tem uma comidinha para dar para ele, a lei da troca. Animais não têm inteligência porque não têm espírito. Por isso não minta para o seu filho dizendo que o totó foi para o céu dos cachorrinhos. Não tem céu para cachorro. Imagina se animais fossem para o céu. Olha a cena, você está lá no céu, uma música de céu aí, Roberto. Você está lá junto com os anjos, você encontra Abraão, você está de frente com Abraão, batendo papo com ele. Aí Abraão está te olhando e ele faz assim, ó. Ele volta e diz: corre. Você fala: por que, Abraão? Aquela vaca está te olhando torto. E a vaca está assim. Ela vem correndo atrás de você. Você fala: o que eu te fiz? Ela disse: você esqueceu? Você comeu minha picanha? Você comeu minha costelinha? Imagina você batendo papo com Moisés, lá vem o rabicó, aquele porquinho, né? Batendo a cabeça: o que foi? Você comeu minha pururuca? Você lá tentando ficar em paz, uma galinha bicando o seu pé. O que eu te fiz? Você comeu minha coxinha? Animais não podem ir para o céu porque eles não têm espírito.
Anjos não podem morar na terra. Pergunte por quê? Eles não têm matéria. Anjo visita a terra. E eles precisam voltar para o céu de novo. Porque se você tira algo que é feito de uma matéria, automaticamente ou aquilo morre ou se transfigura. Se você tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Se você tirar uma vaca da fazenda e botar ela aqui no meio do asfalto em Vitória da Conquista, o que acontece com ela? Morre. Se tirar uma estrela e colocar ela na nossa dimensão, ela morre. Não é assim que acontece com as estrelas cadentes? Quando entra na nossa atmosfera, elas morrem. Por quê? Porque elas são gases. Quando saem dos gases, tudo que é feito de uma matéria, você tira de perto, morre ou se transfigura. Anjos são feitos pelo Espírito de Deus. Como não podem morrer, se ficarem muito tempo longe de Deus, se transfiguram no demônios. Os anjos vêm quando você acorda, ficam com você 24 horas ou o tempo que você está acordado. Aí você dorme, eles ficam olhando para você entrar em estado alfa, que é quando você começa a babar. Quando você entra em estado beta, eles voltam para o céu. O estado beta é aquele que, se a trombeta tocar no seu ouvido, você fica, porque tem gente que não acorda de jeito nenhum. É o seu filho, a sua filha, quando você pega, ela está assim. Você pode fazer o que quiser, está em estado beta. Ali você não precisa mais de proteção. Os anjos saem da terra e ficam diante do Senhor. E eles se alimentam. Ai, Jesus. Anjos se alimentam, não pela boca. Eles absorvem a glória de Deus. Aleluia! Porque Deus é o sol da justiça. Eles se assentam no monte da revelação divina, e a glória que emana do eterno dá a eles brilho. Por isso que todos os anjos que apareceram em todas as histórias, eles são brilhantes, porque a glória de Deus está sobre eles. Pastor, isso aí é invenção sua, né? Não é não. A ciência diz que o homem é o que o homem come. Vou te dar uma chance que você queria desde o início do culto. Repara na pessoa que está do seu lado agora. Olha, aproveita, olha a roupa. Você estava querendo isso? Olha, eu estou te dando essa oportunidade, olhou? Esse corpinho aí, em forma de um botijão de gás, de uma tábua de passar roupa, de um violão, tudo isso aí é o que a pessoa come. As mulheres são mais inteligentes que nós. A mulher olha uma para a outra assim: menina, está caprichando a vitamina D, hein? A pele está viçosa, está brilhante. Olha esse cabelo, vitamina E ou vitamina A. As mulheres sabem tudo, porque o homem é o que o homem come. Se come bem, tem saúde. Se não come bem, não tem saúde.